14. Isaías 42, do 13 ao 15. O Senhor sairá como valente, despertará o seu zelo como homem de guerra, clamará, lançará forte grito de guerra e mostrará sua força contra os seus inimigos. Por muito tempo me calei, estive em silêncio e me contive, mas agora darei gritos como a parturiente, e ao mesmo tempo ofegarei e estarei esbaforido. Os montes e outeiros devastarei, e toda a sua erva farei secar. Tornarei os rios em terra firme, e secarei os lagos. Comentários. Despertará o zelo. Ele se despertará para a vingança e indignação, como um guerreiro que avança contra seus inimigos para vingar o mal. Clamará. Ele dará um grito, um bramido, um grito de lamento, como uma mulher que está prestes a dar à luz. Os guerreiros normalmente correm para a batalha com gritos para estimular sua própria coragem e intimidar o inimigo. 15. Isaías 49, do 24 ao 26. Será que alguém pode tirar o despojo de um valente? Será que os presos podem fugir do tirano? Mas assim diz o Senhor: certamente os presos serão tirados do valente, e o despojo do tirano será resgatado, porque eu lutarei contra os que lutam contra você e salvarei os seus filhos. Farei com que os seus opressores comam a sua própria carne e se embriaguem com seu próprio sangue, como se fosse vinho novo. Então toda a humanidade saberá que eu sou o Senhor, o seu Salvador e o seu Redentor, o poderoso de Jacó. Comentários. A referência aqui é a Batalha do Armagedon, quando Deus libertará os cativos levados pelo Anticristo e destruirá os opressores de Israel. Este evento está associado ao tempo em que toda a carne saberá que Deus é o poderoso Salvador e Redentor de Israel. Até agora isso não se cumpriu, portanto, deverá se cumprir no futuro. Item 16 está dividido em 2 páginas. Viu que não havia ninguém e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Por isso, o seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça foi o seu apoio. Vestiu-se de justiça como de uma couraça, e pôs o capacete da salvação na cabeça. Pôs sobre si a veste da vingança, e se cobriu de zelo como de um manto. Segundo as obras deles, assim retribuirá aos seus adversários furor, aos seus inimigos o que merecem, às terras do mar a devida recompensa. Assim temerão o nome do Senhor desde o poente, e a sua glória desde o nascente do sol, pois virá como torrente impetuosa, impelida pelo Espírito do Senhor. O Redentor virá a Sião e aos de Jacó que se converterem, diz o Senhor. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu Espírito que está sobre você e as minhas palavras que pus na sua boca não se desviarão dela, nem da boca de seus filhos, nem da boca dos filhos de seus filhos, desde agora e para todo sempre, diz o Senhor. Isaías 59, versículos 16 ao 21. Comentários. Viu 2 coisas que Deus viu. 1. Que ninguém havia para redimir Israel. 2. Que não havia um intercessor. 8 atos de Deus. 1. Ele não viu ninguém. 2. Maravilhou-se de que não havia um intercessor. 3. Trouxe salvação. 4. Susteve a si mesmo. 5. Vestiu-se de justiça, como de uma couraça. 6. Pôs o capacete da salvação. 7. Pôs sobre si vestes de vingança. E 8. Cobriu-se de zelo, como de um manto. O governador de Deus. Não havia ninguém qualificado para governar, liderar e promover a reforma necessária que salvaria a nação. E ninguém para orar a quem Deus pudesse ouvir. Portanto, Deus decidiu intervir, fazer a nação recobrar o juízo e salvar aqueles que se submeteriam ao seu programa.
Para isso, ele usaria a armadura de justiça e da salvação, e as vestes do zelo e da vingança. No cumprimento desta salvação da nação, Deus terá de julgar aqueles que merecerem o juízo e salvar aqueles que merecem a salvação, bem como castigar os inimigos de Israel, segundo seus feitos. Isso trará a salvação de Israel e o temor e a glória ao nome de Deus em todas as partes da terra. Que isso se refere ao futuro está claro pelo fato de ainda não ter acontecido e de que se cumprirá no segundo advento do Messias. No versículo 17, sugere-se comparar esta armadura com Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao 18. Vindo o inimigo. Esta passagem muitas vezes é citada pelos cristãos como sendo uma referência às suas lutas com os poderes satânicos, e tal é admissível por meio da aplicação, mas terá um cumprimento literal no dia em que o Anticristo e todas as nações varrerem a Palestina na tentativa de destruir os judeus e impedir Cristo de estabelecer seu reino em Jerusalém. Isso é conhecido como a Batalha do Armagedon. Como uma corrente de águas, metade de Jerusalém será levada por esta enchente de nações, antes de Cristo fazer sua súbita aparição do céu para vencer o Anticristo, tornando-se a bandeira que será levantada contra o inimigo. Pode também referir-se à grande vitória na preservação de Israel, quando a enchente de Apocalipse 12, do 13 ao 17, estiver prestes a levar a nação. Bandeira. A bandeira e emblema de Deus que salvará o povo naquele dia é Jesus Cristo. Para provar isso, os 2 versículos seguintes descrevem Cristo como o Redentor de Israel, vindo do céu para salvar a nação. 5 coisas que Cristo fará no segundo advento. 1. Virá a Sião, Jerusalém. 2. Virá aos que em Jacó ou Israel se converterem da transgressão. 3. Fará uma nova aliança com eles naquele dia. 4. Derramará o Espírito Santo sobre eles. 5. Porá as palavras de Deus na sua boca e na boca das gerações eternas que hão de vir. A salvação de Israel. Os que se converterem da transgressão em Israel naquele dia farão parte daquele 1/3 da nação que passará pela tribulação com vida. Os 2/3 serão mortos. Eles serão os que dirão: Bendito é o que vem em nome do Senhor. Mateus 23, 39. Os que nascerão de novo em um dia e formarão um núcleo em torno do qual os outros de todas as tribos se ajuntarão no milênio. Eles fazem parte de todo o Israel de Romanos 11, do 25 ao 29, e de Judá, de Zacarias 14, 14. Desviar da transgressão. Ninguém em Israel ou entre os gentios será salvo e abençoado por Deus no plano eterno antes de se converter do pecado. Esta é a razão por que Israel agora está espalhado entre as nações e por que Deus não pôde cumprir suas alianças eternas com Israel. Ele jamais poderá fazê-lo, a menos que eles se convertam do pecado e se voltem para ele e para uma vida de santidade. Quanto a mim, Jeová falando e não o profeta. Outra prova das 3 pessoas divinas. 1. O Senhor. 2. O Redentor. E 3. O meu Espírito. Tua boca, a boca de Israel, e não a do profeta. Desde agora e para todo sempre, encontrado 4 vezes nas Escrituras, expressando eternidade. 17. Isaías 61, versículos 2 e 3. E o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Comentários. Versículo 2.
Esta parte não foi citada por Cristo em Lucas, capítulo 4, do 16 ao 19, mostrando claramente de que modo ele dividiu justamente a palavra da verdade. Já se passaram quase 2 séculos entre o começo do ano aceitável do Senhor e o futuro dia da vingança de Deus, que será nos juízos da tribulação com os selos, trombetas, taças, etc., da ira de Deus, como em Apocalipse 6 ao 19. A consolar os tristes. Todos os tristes serão consolados, não só em Sião, mas em qualquer outro lugar onde os homens forem oprimidos pelos perdidos, pelas condições do mundo, pelo reino de Deus que virá sobre a terra para governar como governa no céu e pela libertação de toda a criação. Ordenar, colocar ou determinar como algo permanente. Ornamento, no hebraico per, enfeite, uma bela touca, um belo diadema, tiara, turbante, gorro, ornamento. Significa que será dado a todos os tristes uma bela tiara nupcial, em vez de cinzas lançadas sobre a cabeça em um momento de lamento. É traduzido por glória, turbante sacerdotal, gorros, tiaras de linho fino, turbante. Óleo de alegria. Óleo de gozo denota aquilo que expressa alegria e felicidade. O óleo era usado em ocasiões de festividade e regozijo, mas era removido em tempos de desgraça ou dor. Vestes de louvor. Uma veste que expressava louvor e gratidão, em vez de lamento, e um espírito angustiado, normalmente significa desfalecido, débil, fraco. É usado para referir-se a uma lâmpada que está se apagando e aos olhos começando a escurecer. Aqui refere-se àquele que está deprimido e desfalecido. Carvalhos de justiça, carvalhos ou cedros junto aos rios de águas. 4 itens do programa de edificação. 1. Edificarão os lugares antigamente assolados. 2. Restaurarão os anteriormente destruídos. 3. Renovarão as cidades assoladas. E 4. Renovarão as cidades destruídas de geração em geração.